Bienvenidos a la Sangre Azul News, el canal donde recibes las noticias exclusivas del Club Deportivo Cruz Azul. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like para no perderte ninguna novedad. En el entorno celeste comienza a circular un murmullo que crece con cada conversación, un rumor que se filtra entre aficionados atentos y analistas apasionados, porque cuando el nombre de César Azpilicueta aparece vinculado a Cruz Azul, la imaginación se dispara y la expectativa se eleva. Se habla de una apuesta fuerte, de un movimiento que combina experiencia europea, liderazgo silencioso y una mentalidad competitiva forjada en escenarios de máxima exigencia. Azpilicueta arrastra una trayectoria marcada por constancia, sacrificio y una capacidad poco común para adaptarse a distintas funciones defensivas, algo que seduce a cualquier proyecto que busque solidez real. La especulación no surge por casualidad, nace de la necesidad de Cruz Azul de encontrar una referencia clara, un jugador que ordene la defensa con autoridad y que sirva como guía natural para los más jóvenes. En los pasillos se comenta que la directiva analiza no solo el nivel futbolístico, sino también el peso simbólico de incorporar a alguien acostumbrado a noches grandes y decisiones límite. El apodo de Muralla Celeste empieza a escucharse con fuerza, porque Azpilicueta siempre ha sido sinónimo de fiabilidad, de esos defensores que no se esconden cuando el contexto aprieta. El rumor se fortalece al recordar su versatilidad como zaguero o lateral, ofreciendo soluciones tácticas y calma emocional. Para un club que busca reencontrarse con su identidad competitiva, esta posible llegada suena a declaración silenciosa de ambición. Entre charlas informales y análisis más profundos, toma forma la idea de que Azpilicueta podría hallar en Cruz Azul un nuevo espacio de protagonismo, lejos de la etiqueta de veterano que solo viene a cerrar su carrera. La especulación apunta a un reto distinto, donde la presión es constante y la pasión de la grada empuja cada jugada como si fuera decisiva. Se comenta que el español valora proyectos donde su voz tenga peso, donde el liderazgo fluya de manera natural y no impostada. El rumor insiste en que sería visto como un capitán casi automático, alguien capaz de unir al vestuario y fijar estándares claros de compromiso. En un fútbol cada vez más acelerado, la lectura de juego y el posicionamiento siguen siendo virtudes esenciales, y Azpilicueta ha construido su carrera precisamente sobre esos pilares. Cruz Azul, según se murmura, ve en él una pieza que puede elevar el nivel colectivo sin necesidad de gestos grandilocuentes. La posible negociación se describe como estratégica, porque no se trata solo de fichar un nombre reconocido, sino de integrar una mentalidad ganadora. El comentario recurrente es que su influencia iría más allá del campo, con jóvenes aprendiendo a diario de alguien que conoce la élite. Así, la historia va creciendo y adquiere un peso que supera la simple especulación. Hay quienes señalan que el impacto emocional de esta posible incorporación pesa tanto como el aspecto táctico, porque Azpilicueta representa estabilidad en un entorno donde los cambios son constantes. El rumor sugiere que Cruz Azul busca precisamente eso, una base defensiva firme que permita al equipo jugar con mayor tranquilidad. Analistas imaginan una saga más compacta, líneas mejor coordinadas y una comunicación constante, todo girando alrededor de la figura del español. También se habla de su ética de trabajo incansable, una característica que podría contagiar al grupo y elevar la competitividad interna. El rumor gana fuerza cuando se menciona el respeto inmediato que impondría entre rivales, un factor intangible pero muy real. El apodo de Muralla Celeste comienza a repetirse como si ya fuera parte del presente, alimentando debates y expectativas. Para muchos, incluso la posibilidad ya cambia la percepción del proyecto deportivo, dándole un aire de seriedad y ambición. Se insiste en que Azpilicueta no llegaría para ser uno más, sino para asumir responsabilidades desde el primer día. En un club acostumbrado a la exigencia, ese carácter firme sería visto como una virtud imprescindible. Dentro de esta narrativa especulativa también se habla de la adaptación cultural y del encaje en el fútbol local, un aspecto que no genera demasiadas dudas entre quienes conocen la carrera del defensor. Azpilicueta siempre ha demostrado inteligencia emocional para comprender distintos contextos y exigencias. El rumor indica que Cruz Azul confía en que su experiencia internacional le permitiría manejar partidos intensos y ambientes cargados de presión. Se comenta que la directiva lo ve como una inversión de impacto inmediato y legado duradero, alguien que puede dejar huella incluso más allá de su etapa como jugador. La historia se enriquece con la idea de que ayudaría a redefinir hábitos de profesionalismo en el día a día. En un plantel que combina juventud y nombres consolidados, esa referencia sería clave para mantener el equilibrio. El rumor no promete milagros, sino trabajo constante y compromiso. Con cada nueva conversación, la imagen de Azpilicueta vestido de azul se vuelve más clara en la mente del aficionado. Así,
La especulación avanza sostenida por argumentos deportivos y por el deseo de ver al club reforzado por un líder defensivo de peso. La especulación también se adentra en el terreno táctico, imaginando distintos esquemas donde Azpilicueta sería una pieza central. Algunos lo visualizan como zaguero, ordenando la salida de balón con calma y precisión. Otros lo ven en la banda, cerrando espacios y aportando seguridad en las transiciones defensivas. El rumor subraya que esa polivalencia es un lujo en competencias largas, donde los ajustes son inevitables. Cruz Azul, según se comenta, valora esa capacidad de adaptación como un recurso estratégico. No se habla solo de defender, sino de entender el juego y controlar los tiempos. La narrativa destaca que Azpilicueta siempre ha sido reconocido por su disciplina táctica, algo que encaja perfectamente en proyectos que buscan equilibrio. Para el aficionado, esta posible llegada representa la promesa de mayor confianza atrás. El apodo de Muralla Celeste resume esa expectativa de solidez. La historia gana fuerza al imaginar al español liderando con el ejemplo, sin necesidad de protagonismo excesivo. À medida que o rumor se estende, também cresce o debate sobre o legado que Azpilicueta poderia construir em Cruz Azul. Não se trata unicamente do presente, sino de la influencia a largo plazo. Se habla de um futebolista que encena com eixos, que exige se imponer y que inspira desde la coherencia. La especulação sugere que o clube vê em um símbolo de profissionalismo capaz de elevar o estándar interno. Para muitos, esta possível contratação seria uma mensagem claro de seriedade y ambição. El nombre do espanhol empieza a associar-se com uma defensa mais confiável y um vestuário mais maduro. Aunque não exista confirmação, a expectativa ya genera conversações apasionadas. O rumor se alimenta de esa ilusão coletiva, de la ideia de proteger ao equipo com uma muralha experimentada. Assim se cierra esta primeira parte, com la sensação de que algo importante poderia estar gestando-se em silêncio. Em la segunda parte de este rumor persistente, la imaginação se proyecta hacia cenários futuros donde Azpilicueta se convierte em uma referência absoluta dentro de Cruz Azul. Se habla de um defensor que, com o paso do tempo, seria recordado por seu compromisso y regularidade. La especulação plantea que sua presença poderia acelerar o crescimento de jovens defensores, criando uma cadena constante de aprendizagem. Em conversações mais profundas se comenta que tendria um rol ativo em la gestão do vestuário, ajudando a manter o equilíbrio em momentos de pressão. Cruz Azul, segundo o rumor, valora esse tipo de liderazgo discreto, que construi sem hacer ruído. La narrativa insiste em que Azpilicueta não legaria a viver de seu passado, sino a escrever novas páginas. O apodo de Muralla Celeste adquire o significado quase simbólico, representando resistência y união. Para la afición, essa imagem é poderosa, porque evoca seguridade y carácter. Assim, la história se estende mais alá do curto prazo y se instala em o terreno do legado. Dentro de esta especulação prolongada surge a ideia de que Azpilicueta poderia servir como puente entre distintas gerações do plantel. O rumor sugere que sua experiência em entornos de máxima exigência lhe permite manejar expectativas y egos com naturalidade. Se habla de um jogador que entende o peso de la camiseta y respeita a história do clube que defende. Cruz Azul aparece em esta narrativa como um cenário ideal para esse perfil. Analistas imaginam ao espanhol como conselheiro natural, alguém que orienta tanto dentro como fora do campo. O rumor destaca que as influencia é difícil de quantificar, pero fundamental para projetos sólidos. Cada nova versão refuerza a sensação de que não seria um fichagem mais, sino uma decisão estrutural. O apodo de Muralla Celeste empieza a simbolizar também proteção emocional do grupo. Em um futebol marcado por la inestabilidade, essa constância é vista como um valor incalculável. Também se especula sobre la possível relação entre Azpilicueta y la afición, imaginando uma conexão construída desde o respeito y la entrega. O rumor sugere que seu estilo combativo y comprometido encajaria rapidamente com o sentir de la grada. Se habla de um futebolista que não se guarda nada, que disputa cada balão com intensidade. Cruz Azul, desde esta visão, encontraria em ela um reflejo do espírito que la afición exige. La narrativa cresce ao imaginar aplausos por atitudes y no solo por ações vistosas. O apodo de Muralla Celeste se transforma em um símbolo de confiança coletiva.
Para muchos, esta possível legada seria um passo clave para recuperar uma identidade defensiva fuerte. La especulação se sostiene na ideia de que o futebol também se construi desde o caráter. Assim, la história avança cargada de emoção, aun sem confirmações. Outro eje recorrente do rumor é se la influencia de Azpilicueta em la mentalidade competitiva do plantel. Se habla de um jogador acostumado a estándares altos, que não acepta la relajação. La especulação sugere que essa atitude poderia elevar la intensidade de los entrenamientos. Cruz Azul, em esta narrativa, buscaria precisamente esse impulso cultural. Analistas imaginam sesiones mais exigentes y atenção extrema a los detalhes defensivos. O apodo de Murala Celeste passa a representar uma barreira contra a complacência. O rumor destaca que esse impacto suele ser invisível desde fora, pero decisivo internamente. Para um clube que aspira a consolidar-se, esta mentalidade é essencial. Assim, a história se construi no solo desde o joelho, sino desde o trabalho diário. A especulação também plantea que Azpilicueta poderia ajudar ao equipo a manejar melhor los momentos de adversidade. Se habla de um defensor sereno, capaz de transmitir calma quando a tensão aumenta. O rumor sugere que sua leitura de joelho y contra o emocional seriam claves em partidos cerrados. O apodo de Murala Celeste adquire aqui um sentido mais amplo, como símbolo de firmeza bajo pressão. Se imagina ao espanhol corrigindo, ordenando y evitando erros innecessários. Para a afición, esta imagem transmite seguridade. La narrativa refuerza a ideia de que los equipos grandes se sostienen sobre bases sólidas, y Azpilicueta encarna essa filosofia. Incluso sem anúncio oficial, a expectativa sigue crescendo. Para cerrar esta segunda parte, o rumor sobre Azpilicueta y Cruz Azul se apresenta como uma história que encaixa em todos os níveis. Se habla de coerência entre experiência, necessidade y ambição. O apodo de Murala Celeste resume o desejo de solidez y liderazgo. A especulação não promete gestas imediatas, sino trabalho constante y compromisso. Para muchos, isso seria um passo firme hacia um futuro mais estável. A história termina sem certezas, pero com a sensação de que, se este rumor se convierte em realidade, Cruz Azul estaria apostando por um caminho de identidade, ordem y caráter. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa as notificações para receber todas as notícias exclusivas do Clube de Futebol Cruz Azul. Não te pierdas nenhum detalhe de tu equipo favorito. SMUY importante para los aficionados de Cruz Azul. O rumor no se detiene a y sigue crescendo com novas capas de interpretação, porque alguns asseguram que a possível legada de Azpilicueta também responderia a uma intenção mais profunda de Cruz Azul por reforçar sua identidade internacional. Se comenta que o clube busca recuperar uma imagem de respeito fora de suas fronteiras, y que é melhor maneira de hacerlo que incorporando a um futebolista reconhecido por sua trayectoria y profissionalismo. A especulação sugere que seu nome abriria puertas, generaria atenção mediática y colocaria novamente ao equipo em conversações relevantes. No se habla de marketing vacío, sino de credibilidade deportiva. Azpilicueta, em este relato, seria uma figura que transmite seriedade, alguém que eleva a percepção do projeto com solo estar presente. O apodo de Murala Celeste vuelve aparecer como símbolo de essa nova narrativa, uma defensa que no solo protege o campo, sino que respalda o prestígio institucional. Para muitos analistas, este tipo de movimentos são los que marcam a diferença entre um equipo que compete y no que aspira a trascender. O rumor insiste em que Cruz Azul quer volver a ser reconhecido por sua ordem, seu caráter y sua fortaleza mental. Assim, a história se expande hacia uma dimensão mais ampla, donde a possível legada do espanhol se interpreta como parte de uma visão estratégica de largo alcance. Também se comenta, dentro de esta ola especulativa, que Azpilicueta poderia convertir-se em uma espécie de referente moral em momentos complexos. O rumor plantea cenários de dificuldade onde a experiência pesa mais que o talento puro, y aí o espanhol tendria um rol fundamental. Se habla de um futebolista que entiende los silencios, que sabe quando hablar y quando actuar. Em um entorno donde as emoções suelen desbordar-se,
essa templança é vista como um ativo invaluável. Cruz Azul, segundo estas versões, estaria buscando justamente alguém que ajude a sostener o equilíbrio emocional do grupo. O apodo de Murala Celeste se resignifica como uma barreira contra o caos, uma figura que aporta claridade quando todo parece confuso. Para a afición, esta imagem resulta reconfortante, porque sugere que o equipo estaria melhor preparado para afrontar a pressão. A narrativa insiste em que no todos os líderes gritam, alguns simplesmente cumprem y hacen cumprir. Em esse perfil encaixa a Aspilicueta dentro do rumor. Assim, a história segue tomando forma, mesclando expectativa deportiva com uma necessidade profunda de estabilidade y coerência. Finalmente, o rumor se instala como uma conversação aberta que não busca certezas imediatas, sino alimentar a ilusão de um projeto mais sólido. Se habla de Aspilicueta como uma pieza que poderia ajudar a redefinir a cultura interna de Cruz Azul, estabelecendo estándares claros de responsabilidade y esforço. O apodo de Murala Celeste resume essa aspiração coletiva de sentir-se protegidos por um defensor que simboliza ordem y compromisso. A especulação não promete resultados mágicos, pero sim um caminho mais claro. Para muitos aficionados, isso já representa um câmbio significativo. A história termina, por ahora, como empiezam os grandes rumores, com mais perguntas que respostas, pero com uma sensação persistente de que algo importante poderia estar gestando-se. Se esta possibilidade se concreta, eu simple acho de imaginar a Aspilicueta defendendo o azul e a logrado incender o debate y reavivar a esperança. Assim, o murmúrio continua, crescendo em cada conversação, esperando o momento de convertir-se em realidade em uma de essas histórias que o futebol guarda como sueños coletivos. Seguimos adelante com esto. Por favor, deixa um me gusta y suscríbete ao canal. SMUY importante para o clube de futebol Cruz Azul. Y também deixa tua opinião sobre a notícia aqui em los comentários. Hasta o próximo vídeo.